Antes de ler, os irmãos vão observar que Tiago, ele usa palavras simples, uma linguagem bem assim, fácil de entender, mas ele usa palavras com significados muito ricos e fortes, né? E a preocupação do apóstolo, que mais tarde o apóstolo Paulo veio a chamá-lo de apóstolo também, esse homem que conhecemos pela história como sendo meio irmão de Jesus, se é que a gente pode dizer assim. Mas por que meio irmão de Jesus? Porque era filho da mesma mãe, mas não era filho do mesmo pai biologicamente. Jesus foi gerado pelo Espírito e Tiago provavelmente por José e Maria, né? Então, por isso está aí ser tipo meio irmão de Jesus, né? Lutero considerou a carta de Tiago como paga, ou seja, sem conteúdo ou valor, porque Tiago não se preocupa muito em falar sobre doutrina da salvação, uma fundamentação teológica muito rebuscada, assim, não. A linguagem dele é simples e prática, porque ele visa o comportamento cristão, não é? E então Tiago tem uma importância muito grande para os nossos dias, porque principalmente no nosso contexto brasileiro, onde a população evangélica cresceu muito nesses últimos anos, mas como já disse alguém, cresceu a quantidade, mas caiu a qualidade de vida cristã. E o foco de Tiago é nessa direção. Ele está preocupado com a minha, com a sua qualidade de vida cristã, né? Então esse texto que nós vamos ler aqui, Tiago desafia eu e você a, como servo do Senhor, buscar um padrão de vida perfeito e completo. É possível isso? A gente vai ver. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. A outra versão que fala incompleto, né? Não sei se alguém tem essa versão aí. Então, maduros e íntegros ou completos, sem lhes faltar coisa alguma. Vamos ainda lá no 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Não é maravilhoso esse texto? Então, o nosso tema é exatamente extraído aqui do texto: perfeitos ou íntegros, de acordo com as versões, e completos. Íntegros ou perfeitos e completos. E é isso que a Bíblia, como o apóstolo Tiago, nos convida e nos desafia a buscar ser perfeito e completos. E ele justifica por quê. Vocês já sabem a resposta? Por que Tiago fala dessa maneira? Aqui no texto que nós lemos. Ele diz: para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Você quer isso para você? Alguém quer isso para a sua vida? Aqui, nesta manhã? Eu não sei se o silêncio diz que sim ou não. Eu quero. Sabe por que eu quero? Porque este é o ideal de Deus para você, para mim, para cada um de nós. Você pode dizer amém? Amém. Então nós vamos fazer uma segunda pergunta: como alcançar esse padrão? Como alcançar? Primeira coisa que eu e você precisamos fazer. Olha, esse Tiago aqui, ele desafia a gente, deixa a gente numa arapuca. Permita-me, Senhor. Sabe por que eu estou dizendo assim? Porque ele diz que eu e você devemos nos alegrar muito
Mas não é lá no churrasco, não é lá na praia, não é lá na festa. Sabe com quem que ele diz que eu e você devemos nos alegrar muito? Está aqui no versículo 2. Alguém falou alguma coisa ali? Quem não falou? Como? Não entendi. Sim. Amém. Mas ele diz assim: meus irmãos, a palavra dele é bem pastoral, né? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Parece até que ele está pregando uma mensagem assim como que meio masoquista, né? Ficar muito, ele já usa o advérbio, né? É o professor de português aqui, é advérbio de intensidade, é isso? Ele usa a palavra muito. Quer dizer, há uma intensidade de alegria ao enfrentar as provações. Eu entendo que Tiago, ele não está dizendo que eu e você devemos buscar ser provado, devemos buscar o sofrimento, mas por causa da causa que alcançamos, e nesta causa eu e você queremos ser perfeitos, completos, então nós estaremos propensos às provações. Então, eu entendo que o Tiago está dizendo que para mim e para você, que isto faz parte dos propósitos de Deus para mim e para você. E a Bíblia nos garante, como ele mesmo diz lá nesse primeiro capítulo, versículo 18, isso não está aqui no esboço, mas ele diz, é o versículo 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Paulo escrevendo aos Romanos 12, parte B do versículo 2, diz que a vontade do Senhor é boa, agradável e feita. Então, pode parecer uma coisa ruim, mas é uma coisa que vai se resumir numa coisa boa, porque faz parte dos propósitos do Senhor. Agora, quem gosta de sofrer? Eu não gosto. Alguém aqui gosta? Nenhum de nós gostamos de sofrer, né? E enquanto os psicólogos estão trabalhando para trazer qualidade de vida, se posso dizer assim, qualidade de vida, posso, é legal. Mas pelo menos trazer conforto, né, e a alegria de viver, parece que Tiago está à primeira vista dizendo o oposto, né? Por que um homem bom sofre? Essa é uma pergunta que incomoda muita gente e que fica sem resposta. Mas isso pode ser um grande entrave na vida de muitos filhos de Deus, muitos servos do Senhor. Mas vocês pegam, por exemplo, Jó 1, versículo 1, diz que ele era um homem íntegro, reto, que temia a Deus e se desviava do mal. E Jó é tido como sinônimo de sofrimento, né? Abacuque questionou o Senhor frontalmente, sem entender como o Senhor usava um povo mais ímpio do que o seu próprio povo, apesar de ter se corrompido, e fazia esse povo prosperar. E Abacuque não entendia como o ímpio então prosperava sobre o justo. Se vocês quiserem conferir o texto, eu não vou lá por causa do tempo, Abacuque 1, de 1 a 4, ele fala sobre isso, a sua visão, viu o ímpio prosperar sobre o justo ser maltratado, obviamente. Asaf tem o salmo que ele escreveu, de número 73, onde ele deixa um lamento e um desabafo diante do Senhor. Ele achou que estava perdendo o seu tempo com o Senhor. Salmo 73, versículo 13, ele diz assim:
Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Versículo 14: pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Então ele achava que estava perdendo tempo com o Senhor, porque ele via o justo, o ímpio prosperar, e ele se esmerava para servir ao Senhor, e achava que ele estava numa situação muito pior do que os ímpios. Então, irmãos, essa é uma questão realmente que mexe muito com os nossos sentimentos e nossos valores, né? Porque nem sempre temos resposta para essas questões. Mas Tiago deu uma resposta que vem do Senhor. E ele diz que deve ser motivo de grande alegria. Deve ser motivo de grande alegria. Hebreus também tem uma resposta boa para mim e para você. Eu não vou ler todo o texto, mas eu quero ler o capítulo 12, o versículo 5. O Senhor diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês são filhos disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos. Então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Os irmãos entenderam? Vou ler novamente o versículo 8. Se vocês não são disciplinados, acho que eu tinha esquecido da palavra não, né? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Mais adiante, versículo 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Entenderam? Não deve ser motivo de alegria. Nós estamos sendo preparados para receber uma herança como filhos legítimos. Os adotivos não têm esse direito. O irmão pode dizer amém? Amém. Esse amém me pareceu não muito empolgado, né? O grande problema do ser humano, homem moderno, na interpretação do pastor Isaltino Gomes Coelho, se não estou enganado, é que no livro que ele escreveu, comentando Tiago, nosso contemporâneo, quando chega lá na página 25, ele deixa uma nota, uma observação, onde ele diz mais ou menos assim: o grande problema do ser humano é que ele foi orientado a buscar uma vida de prazer, né? Uma vida hedonista, aonde o prazer é a razão de tudo, de viver. E nós crescemos, somos educados nessa cultura. Então, as provações, muitas das vezes, chegam até nós como sofrimento, castigo, que muitas das vezes nós julgamos como não merecidos. E até de certa forma, se pudéssemos incriminar, e tem muitos que incorrem nesse erro, eu não vou dizer que eu nunca fiz, e até se pudéssemos incriminar o Senhor, né? Isso me parece não ser uma coisa sensata. Então Exaltino disse que nós somos orientados a buscar uma vida de prazer, e o prazer carnal não faz parte dos propósitos de Deus para mim e para você, como diz aqui o final do versículo 10. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem
para que participemos da sua santidade. Amém? Agora, nós levantamos aqui alguns questionamentos, como o salmista, o salmo de Asaf, Abacuque e Jó, né? Mas será que o ímpio ficará mesmo impune? Será que é assim, como alguns pensam? E até alguns que a Bíblia nos cita. Olha o que diz lá Provérbios 11:31. Provérbios nos garante que o justo e o ímpio não ficará impune. E depois nós vamos ver o apóstolo Pedro também falando praticamente as mesmas coisas. Provérbios 11:31 diz assim: se os justos recebem na terra a punição que merece, quanto mais o ímpio e o pecador. Essa é uma versão da NVI. A imprensa bíblica diz assim: eis que o justo é castigado na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. 1 Pedro 4, versículo 10 ou 17 até o 19, um texto muito rico, eu creio que vai nos abençoar. Eu vou ler aqui na versão da NVI. Eu tenho aqui as duas versões. Vamos lá, 1 Pedro 4, 17, diz assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Então vem o versículo 19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. O Senhor está nos preparando para recebermos a herança. Você pode dizer amém comigo? Amém. Mas de qualquer jeito, eu creio que nunca soou muito bem resolver os problemas com alegria, como o Tiago diz aqui. Viver sem problema parece um ideal de vida para cada um de nós, não é verdade? Nós concluímos que isso caminha mais para uma utopia do que uma realidade bíblica para nós, povo de Deus. Então, em segundo lugar, meus irmãos, nós já vimos que para alcançar uma vida perfeita, íntegra e completa, é preciso se sujeitar às provações. E quando eu e você estamos na provação, a gente torce para que acabe logo o mais rápido possível, não é assim? Que aquele problema seja retirado da nossa vida. Mas Tiago vai acrescentar uma segunda palavra. Ele diz que nós não temos como encurtar esse tempo. Pelo contrário, ele diz que é para mim e para você perseverar. Eu creio que eu tenho dito isso aqui, eu creio que essa é uma palavra que muita gente vai ouvir à medida em que a gente e aqueles que ficarem para o tempo do fim, né? Provação e perseverança faz parte da vida do povo de Deus. E eu creio que muito vai ser dito nos tempos do fim, devido à intensidade dessas provações sobre o povo de Deus. Eu creio assim. Se não quiser ler comigo, amém. São bem-vindos. Então, olha o que Tiago diz no versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. As provações contribuem para que a nossa fé aumente no Senhor. E em aumentando essa fé, ela vai produzir alguma coisa que o Senhor quer colher na nossa vida. O que é que o Senhor quer colher assim de imediato, segundo a palavra de Tiago?
Perseverança. Perseverança. Depois nós queremos acrescentar mais algumas coisas nessa palavra do Tiago. Mas quantas das vezes o desânimo bate a porta do nosso coração? Quantas das vezes o medo, o temor e a vontade de dar com basta pelas decepções e desapontamentos que a vida nos reserva? Não é assim que acontece? Se eu pudesse, eu enchia esse santuário de gente aqui aos domingos para cultuar ao Senhor e dar ao Senhor um culto bem caloroso, bem fervoroso. Mas não depende de mim nem de você, não é? Só o Senhor pode fazer isso. O que eu entendo é o Senhor falando para mim isso. Que eu me sujeite às provações, que eu persevere apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias. O Asaf, depois daquelas considerações e desabafo que ele falou para o Senhor, quando chegou lá no versículo 13, ele diz assim: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado minhas mãos na inocência. Aliás, já citei esse versículo, né? O versículo 14: pois todos os dias tenho sido afligido e castigado cada manhã. Tiago ele diz: na aprovação da vossa fé, a aprovação da vossa fé produz perseverança. Uma das primeiras coisas que a gente vê acontecendo na mensagem que Pedro pregou em Atos 2:42, quando o texto nos diz que cerca de 3.000 almas se converteram ao Senhor, é que aqueles novos irmãos, uma das primeiras coisas que eles aprenderam a fazer foi o quê? Perseverar. O texto diz, versículo 42 de Atos 2, que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4 coisas que eles faziam, começando com a perseverança, né? Então, isso é experiência pessoal, eu creio que não é privilégio meu. Uma vez que a dificuldade foi vencida, nós nos sentimos mais fortalecidos no caráter, no espírito, mais capacitado para a próxima luta, não é isso? E é assim que o Senhor quer trabalhar na minha e na sua vida, na nossa vida, né? Será que o Senhor quer que eu e você levemos uma vida cristã capenga? Será que o Senhor quer que eu e você nos acostumemos com uma vida de derrota? Será que é assim? Uma coisa que me impressiona bastante na vida do Senhor Jesus é que em tempo nenhum você vai ver Jesus reclamar, chorar no lugar. Em tempo nenhum você vai ver Jesus capengando. Mesmo quando foi à cruz, mesmo quando momentos antes ele chorou e disse com a sua boca, com os seus lábios, né, com a sua voz, que a minha alma está triste, né, até a morte. Não lembro agora o texto, mas se alguém tiver dificuldade eu posso ajudar depois. Mas ele estava ali, submisso ao Pai. Contudo, seja feita a sua vontade. Não. Então, Exaltino recomenda, pastor Exaltino, né? Ele diz que devemos estar acostumados com lutas e vitórias também. E aí vem a pergunta: como? Perseverando. De algum tempo para cá eu adotei um lema para mim:
Qual é o lema? Os irmãos talvez já saibam. Resistir e perseverar. Não quero que fique só para mim não. Se você quiser pegar, pode pegar para você também. Quando você estiver lá na batalha, lá na prova, quando você se sentir sozinho, lembra do nosso lema: resistir e perseverar é o segredo. Resistir. O pastor Antônio pregou no dia 19 de fevereiro, lá em São Francisco Xavier, no culto da manhã, que é para mim resistir e perseverar. Eu terei vitórias com o Senhor. Eu não vou ser mais aquele crente capenga. O Senhor vai ser honrado na minha vida e eu serei vitorioso. Amém? Amém. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. O pastor Exaltino, novamente, página 25 do livro que já citamos, ele diz que essa palavra perseverar está conectado com a fé. Então, sendo um produto da fé ativa, não é uma fé passiva, ativa. Então, somente a fé pode produzir perseverança quando ela for colocada em ação. Então esse é o propósito do Senhor para mim e para você. O original grego significa, ou traz o sentido, a palavra perseverança, ela se aplica sempre em situações opostas. E então significa resistir heroicamente, sem vacilar, sem recuar. Porque eu e você estamos firmes naquilo que nós cremos. Aceitamos as provações como propósito de Deus para minha, para a sua, para a nossa vida. Então não pode ser uma atitude passiva de alguém que está esperando a banda passar, mas alguém que entrou numa luta, defende uma causa. Amém, irmãos? Amém. Então, ela, em outras palavras, deve ser dinâmica. Estamos agindo em situação desfavorável, que é assim que o mundo vive, na contramão dos propósitos do Senhor. Perfeitos e completos. Sujeitando-se às provações, perseverando nelas, estamos caminhando para alcançar o nível. Qual é esse nível? A isso, Tiago dá o nome de maturidade. Maturidade. Versículo 4 para terminar. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Maduros e íntegros, sem desfaltar coisa alguma. Veja que coisa maravilhosa. Há pelo menos 3 coisas aqui nessa expressão. O apóstolo Tiago, ele usa aqui no meio do versículo, quando ele fala em maduros e íntegros. O sentido original significa em 3 frentes. Uma coisa que está plenamente desenvolvida. Assim como uma criancinha recém-nascida vai chegar até uma fase onde ela vai ter uma identidade de adulto e vai ser responsável pelos seus atos, para ser diante da sociedade uma pessoa adulta, assim é nessa linguagem que Tiago fala para nós, né? Plenamente desenvolvido.
Então, plenamente desenvolvido é o adulto. Esse adulto é aquele que alcançou um padrão de maturidade. Ele está maduro, está pronto para ser consumido pelo Senhor. O Senhor quer colher frutos maduros. Por aí vai ver o que significa isso. Em outras palavras, e pode ficar tranquilo, eu não vou demorar. Jesus disse lá em Mateus 5,48: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Você pode dizer assim, mas como? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial? Como pode isso? Ele é Deus, Ele me criou, eu sou criatura, eu sou gente, sou homem. Ele é Deus, o Criador. É uma pergunta boa. Ele é perfeito na condição em que Ele é todo-poderoso, perfeito em si mesmo, como Deus. Ele quer que eu e você sejamos perfeitos na condição humana, no mesmo nível dele, só que Ele como Deus e eu e você como seres humanos. Ameniza um pouco? Ameniza um pouco a situação? Para mim faz muita diferença. Você não vai ser como Deus, você vai ser como você deve ser, como Ele quer que você seja. Já ser criança, crescer até alcançar o nível. A Bíblia tem várias referências sobre isso, nós não temos tempo de ver agora, nem nos preparamos para isso, não. Mas o que deve ficar bem claro aqui é que há um nível de perfeição para o Senhor e há um nível de perfeição para mim e para você, como ser humano. Nos papiros antigos, esse termo perfeito, né, o maduro, era usado para designar a maioridade. A pessoa chegava à idade civil, né? E assim então se tornavam responsáveis pelos seus atos diante da sociedade. Há um segundo significado também. Também significa aquele fruto naquela árvore que está produzindo. Então produziu um fruto que no determinado tempo chegou o momento da colheita. Então quem vive da agricultura mexe com isso, espera fazer boas colheitas, né? Frutos de qualidade. Então a ideia também é essa. E ainda há uma terceira e última aplicação no que estamos falando. Uma palavra voltada agora para o comércio. Então significa mercadoria de boa qualidade, né? As empresas investem pesadamente em padrão de qualidade. Há uma palavra muito em evidência hoje que é o tal do custo-benefício, né? Então, a melhor qualidade com maior lucro, com menor investimento, né? E o Senhor investe tanto na gente, né? Por isso que Ele quer colher em nós o melhor fruto, né? Então, trazendo isso para a vida espiritual, a meta do Senhor é produzir adultos espirituais. Há outro texto muito bom, eu não vou lá também por causa do tempo, em Hebreus 5, versículo 14, onde o texto nos recomenda a deixar de nos alimentarmos com comidas de neném, de criança, o leite materno, e passar a nos alimentar com alimento sólido, que é próprio dos adultos, dos amadurecidos. Então, amados irmãos, diante das lutas e provações, qual é o nosso papel como igreja, como servo do Senhor? Fugir da situação, procurar um esconderijo? Ou ignorar aquilo ali e procurar uma alternativa criada por nós mesmos? Não vamos alcançar os dois níveis seguintes.
vamos decepcionar os propósitos do Senhor. E o texto de Tiago aqui é bem claro, no finalzinho do versículo 4: sem lhes faltar coisa alguma. Sem lhes faltar coisa alguma. Por isso cabe bem aqui ainda no versículo 4, no meio do versículo, a parte B, né? Onde ele diz: a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. A palavra íntegros, irmãos sabem, significa inteiro, não é dividido. Tiago continua dizendo aqui, e ele, quando chega lá no versículo 6, ele diz que é para pedir com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. A onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida. Ele não é íntegro, porque ele tem mente dividida. O íntegro é aquele que está ajustado em si mesmo. Alma, corpo e espírito. Esse é o fruto que o Senhor quer colher em cada um de nós. A gente, na conclusão, vai mostrar isso melhor. Então, Tiago conclui no versículo 8: pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Eu sou um fã de Tiago, porque ele coloca coisa aqui maravilhosa. Se você fizer uma leitura rápida, vai perder muita coisa, mas se você se deleitar, você vai perceber quanta preciosidade nós encontramos aqui. Então ele conclui dizendo que não é para estar em falta, não está em falta alguma. Eu preciso, para tanto, ser perfeito, íntegro e completo. Como alcançar isto? Me sujeitando às provações. E ao me sujeitar às provações, eu vou aprender sobre a importância de perseverar. Então, como alcançar isso? Perseverando. Tiago diz que eu devo aceitar isso com uma alegria pela causa que eu abracei, né? Em defesa do Evangelho e da causa do Senhor. Então, na perseverança, a minha fé estará sendo exercitada, e essa perseverança vem como fruto do exercício dessa fé. E ao fazer isso, então eu estou caminhando para o terceiro e último ponto. Eu estou caminhando para a maturidade, né? Então, provações, perseverança, mas fé é igual a maturidade. Não é isso? Maturidade. E então alguém pode perguntar assim: amadurecidos para o Senhor, perfeitos e completos. Qual é o fruto que o Senhor quer colher na minha e na sua vida? Hebreus tem uma resposta muito boa. Hebreus 12, que já citamos, só que agora no versículo 11. Ele continua falando de disciplina, mas depois ele chega onde nós estamos fazendo referência. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Fruto de justiça, fruto de paz. Quando você está bem consigo mesmo, em harmonia, no equilíbrio, né? Com a alma, com o espírito, com o corpo, você tem paz. Você está mais pronto para receber os ensinamentos do Senhor e viver uma qualidade de vida. Amém? Então, o fruto de justiça e paz é que o Senhor quer produzir em mim e você. Então, amado, que o Senhor realmente esteja trabalhando na nossa vida como indivíduo, como igreja, e nos ajudando a alcançar esse nível de qualidade de vida cristã. Resistir e perseverar. Esse é o lema. Que o Senhor nos abençoe. Amém?